significado da palavra apostasia é uma renúncia de uma religião, é negar a fé. E nós já estamos vivendo esse tempo de apostasia. E o apóstolo Paulo estava preocupado com as igrejas. E quando ele escreveu essa carta para Timóteo, ele escreveu com a preocupação de que estava vivendo tempos que o povo estava negando a fé, estava vivendo na apostasia. Naquele tempo, imagine hoje. Naquele tempo, as palavras negativas vinham por meio de epístolas, de cartas. As epístolas e as cartas eram o meio de comunicação daquele tempo. Hoje não, hoje está mais aberto ainda. Hoje, o tempo de apostasia está maior, porque hoje nós temos o YouTube, hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos Instagram, Facebook. Hoje é mais fácil de você enviar, de falar, de expor o que você sente, quer seja para coisas boas, quer seja para coisas ruins. A internet mesmo veio para mudar a vida de muitas pessoas, trouxe muitas coisas boas, mas a internet também trouxe muito mais coisas ruins para propagar o tempo de apostasia que o apóstolo Paulo falou há não sei quantos mil anos atrás. E naquele tempo era enviado epístolas, era enviado cartas para poder propagar mentiras. Era mais difícil de chegar, mas não era possível. Traz um irmãozinho aqui na frente, por favor, pastor. Meu amado irmão, traz ele aqui, meu querido irmão. E aí, traz o irmão José aqui na frente, por favor. E aí, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está preocupado com o povo perder a fé, do povo desanimar, desistir. E a única forma que faz você não parar a tua fé é você ter o conhecimento da palavra e viver pela fé. Eu estava falando esses dias agora, que dia foi que eu estava com você? Ontem. Eu estava ao vivo na internet, eu estava falando isso com o povo, falei assim, tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Gênesis a Apocalipse. Tem muitas pessoas que conhecem cada capítulo, cada livro, lê muito, tem muitos anos na igreja. Mas o que faz ser um cristão verdadeiro não é o tipo de igreja que você tem, ou o conhecimento da Bíblia que você tem. O que faz você permanecer firme é o hoje, não é o ontem. Você pode falar, eu sou uma pessoa que orei muito lá atrás, evangelizei muito, ia muito na igreja, eu era obreiro, pastor, membro de muita fé. Eu já evangelizei muito nessas ruas, Cristo. Eu já fui um homem, uma mulher de muita fé, orava de madrugada, 3 horas da manhã, eu tinha ânimo de sair de casa, para ir para a igreja, me arrumar. Se eu faltasse um culto, o Espírito Santo já me incomodava. Você faltou, hein? E eu ficava mal o dia todo porque eu faltei uma reunião. Mas isso é passado. Ninguém vive no passado. Você pode falar que no passado você era muito bom em algo, mas passado. E hoje? Jesus ele não vive no passado para abençoar alguém. Jesus não olha para você a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo e se arrepende,
você tem buscado, você tem orado, você tem prazer de ir na igreja, você tem prazer de orar, você tem prazer de buscar. A sua fé hoje, como é que está? Da mesma forma que estava antes? Ou será que hoje você vem na igreja arrastado como tem que vir? Eu vou lá na igreja hoje, é domingo, arrastado, colocar uma roupa, eu nem queria ir, mas eu tenho que ter. Se eu não for, tem minha salvação aí, eu vou perder minha salvação, eu tenho que ir lá na igreja. Aí a pessoa vem arrastado para a igreja, eu vim mesmo porque tem que vir. Termina logo o segundo aí, bicho, porque está demorando demais. Graças a Deus o bispo acabou, agora eu vou para casa, agora eu vou trazer, eu vou almoçar com a minha família, agora eu vou sair, eu vou para o interior, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou para o shopping, agora eu vou fazer isso. O mesmo prazer que nós temos que ter de sair, de passear, de estar lá fora, é o mesmo prazer, muito mais, o mesmo não, perdão, o melhor que nós temos que dar para o nosso Deus. Porque em primeiro lugar vem Ele, e as demais coisas são dele. Essa é a casa. Você sabe por que nós estamos vivendo em tempos de apostasia? Porque Jesus está voltando. E nós estamos vivendo tempos que mais pessoas estão desanimando, mais pessoas estão saindo da igreja, mais pessoas estão abandonando a sua fé, aquela fé que a pessoa acreditava. Sabe, aquela pessoa que você conhece, que vivia uma fé tão grande, que falava com você, que passava uma fé para você, e que hoje você viu e desistiu, que desanimou, que parou, tem abandonado a fé. E não basta somente aquela pessoa abandonar a fé. O inimigo usa ela para tirar mais pessoas aqui da igreja, para fazer as pessoas acreditarem que a fé que ela estava era errada, que a fé que ela está também é errada, que o caminho que ela está também é errado. Ali não é o seu lugar, ali não é o lugar onde você deverá estar. Apostasia. E aí, ele diz a palavra, capítulo 4, olha, o Espírito afirma, 1 Timóteo, capítulo 4, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha aí a palavra, últimos tempos, nós estamos vivendo nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E sabe por que o apóstolo Paulo estava preocupado com isso? Porque essa apostasia estava chegando nas igrejas, estavam tirando pessoas de dentro da igreja, estavam fazendo pessoas abandonarem a fé de Deus, estavam deixando as pessoas desanimadas, entristecidas com algo, porque é assim que o inimigo trabalha. Quando o seu foco não é Jesus Cristo, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você vive, faz com que você desanime da sua fé que você tem em Deus. E é isso que o inimigo quer, mais pessoas parando, mais pessoas saindo da igreja, mais pessoas perdendo a confiança e a fé em Deus. Vamos lá. Versículo 2, né? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Você sabe uma pessoa que tem a consciência cauterizada? Aquela pessoa que não muda o pensamento dela por nada. Tem muitas pessoas que o inimigo tem usado para ir nos pensamentos das pessoas que vivem na fé, para que ela venha parar e venha desistir. Você vai entender o que eu estou falando. É a religião. É muitas pessoas que vivem e querem viver um padrão aparentemente perfeito,
a Bíblia fala o nome dele, não fala do pecador. Jesus, a palavra não fala de um homem que era cristão desde criança, e a palavra fala de um homem que era pecador. Quem era que era para estar escrito o homem? O homem que é o homem que estava na igreja. Mas Jesus não vive do passado. Isso você precisa entender, que estar na igreja vai além do que você imagina de ser cristão. Vir na igreja, orar, buscar, é algo que é obrigação nossa, mas além de estar na igreja, a fé tem que estar acesa no seu coração. O amor tem que estar acesa no seu coração, a chama tem que estar acesa na sua vida, para que no meio do caminho você não venha parar e não venha desistir da sua fé. Sendo guiado pelas palavras e pelas atitudes de muitas pessoas aqui fora. Você vai entender mais. Vamos lá, versículo 3, né? Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com agradecimento, com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é o quê? É bom. Tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, e nada é recusável. Eu não sei aqui se tem alguma cultura, eu nunca ouvi nenhum mito aqui em Roraima sobre isso, mas na Bahia tem um mito que, se você chegar num determinado lugar e comer uma acarajé de alguém que tem uma roupa típica baiana, aquele acarajé, o pessoal lá fala muito que as pessoas entram no cemitério e pegam o dedinho assim. Se ele chegar e alguém comentar sobre determinada comida, ele não come por nada, porque na mente dele ele está com fé se comer aquela comida. E aí, a comida leva a pessoa para o inferno, mas os pensamentos negativos não. A falta de fé não. Parar de buscar a Deus não. Parar de viver a fé não. Viver na apostasia também não leva a pessoa para o inferno. Você acha que é uma comida que vai fazer você ir para o inferno? É o que Deus está falando aí. Nada é recusável, só se você não gostar mesmo. Aí eu gosto de determinada coisa, mas não comer, porque aquela comida é oferecida, ou aquela comida tem macumbaria, tem feitiçaria, tem isso, tem aquilo. Se você tem Deus na sua vida, você precisa entender que tudo que Deus criou é bom. E se Deus está na sua vida, nenhum mal, nenhuma maldição toca na sua vida, meu irmão. Você está entendendo isso? Vamos lá, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração, cada comida é o quê? Santificada. Então, eu não sei se alguém fez mal para mim com aquela comida, mas não importa. Bispo, macumbaria, feitiçaria, inveja existe? E como existe? O que tem mais no mundo é isso. Mas na minha vida, na sua vida, na vida de quem é de Deus, o mal não toca. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Cai um ao teu lado, desceu à tua direita, mas nada será o quê? Pode vir o que vier. Se Deus está na sua vida e se você é fiel, nenhum mal toca na sua vida, em nome de Jesus. Você recebe isso? Também forte para o Senhor Jesus. Você está entendendo? Versículo 4. Por que Deus está dizendo? Por que a palavra de Deus está dando exemplo de comida? Para você entender que tem muitas pessoas que vivem
Tem muitas pessoas que têm abandonado a fé porque escuta outra pessoa que se acha um verdadeiro cristão, mas tem defeitos e erros também com a outra pessoa. Versículo 6 é isso.